Escola Família Agrícola de Valente, Avani de Lima Cunha. Aula de língua portuguesa, né? Sintaxe da língua portuguesa, predicado verbo nominal. Aula para o 8º ano. O que é predicado verbo nominal? Quando em uma oração simples é perceptível dois núcleos no predicado, sendo um verbo de ação, outro um predicativo, né, do sujeito ou do objeto, esse predicado é verbo nominal. Então, o núcleo é o que? A palavra principal do predicado. Quando tem uma palavra só principal, quando é o predicativo, ou seja, a qualidade, a condição, né, do sujeito, e o verbo é de estado, o verbo de ligação, é predicado nominal. Quando o núcleo é um só e é predicado e é um verbo de ação, o predicado é verbal. Aí predicativo é o que? O predicado com adjetivo. Quando se fala predicativo é a junção de predicado com adjetivo. Do sujeito, ele qualifica o sujeito, do objeto qualifica o objeto que está ligado à ação verbal. João comprou pão. Comprou o que? Pão. Aí pão é o predicativo, é o objeto do verbo comprou. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para trabalharmos um conteúdo da língua portuguesa. Então vamos retomar aquilo que trabalhamos. Nós trabalhamos esse ano letivo nas 10 classes gramaticais de palavras, né? As 10 classes, né? E trabalhamos também na sintaxe da língua portuguesa a diferença de sujeito e predicado. Então, diferença entre morfologia e sintaxe, mais uma vez. Morfologia dá nomes às famílias de palavras e trabalha a estrutura das palavras. E a sintaxe trabalha como as palavras se organizam dentro de um período, dentro de uma frase, certo? Sujeito, predicado, objetos, complementos, tudo isso vamos ver a partir do 8º ano. E na aula de hoje a gente vai trabalhar o conteúdo predicado verbo nominal. Lembra que a gente viu o predicado verbal, é aquele que tem como núcleo no predicado um verbo de ação. Se a frase tem um verbo de ação, ação praticada pelo sujeito ou fenômeno da natureza, nós estamos tratando de um predicado verbal. O homem matou a fome. Então, que ação ele praticou? Matou. Então, a palavra central é matou. O homem está com fome ou está faminto. Homem faminto. O estar não é um verbo que é núcleo. Se tirar, você vai continuar entendendo o sentido. Homem faminto. Então, faminto é a qualidade de que eu quero me referir ao homem. Então, o que é predicados? Se eu digo assim, a pessoa tem muitos predicados, eu estou falando nas suas ações e nas suas condições, nas suas características, nas suas qualidades e nas suas ações. Predicado nominal usa o verbo de estado, que é ser, permanecer, continuar, ficar, haver, poder. Esses verbos são verbos que ligam o sujeito à sua qualidade ou à sua condição. Verbo de ação é matar, roubar, comer, brincar, sorrir, pular, tudo aquilo que é ação. Agora, como nós entendemos o predicado verbo nominal? É um predicado que tem dois núcleos. Tem um verbo e um predicativo, ou seja, uma qualidade, uma condição, certo? Então, se eu tenho o homem comeu, o homem estava contente. Então, o homem estava contente. Contente é a condição do homem. Estava é o verbo que ligou para contente. Se eu digo o homem comeu, eu estou dizendo que ele praticou a ação comer. Quando eu digo o homem comeu contente, eu estou juntando duas frases para formar uma só. Então, eu estou falando da ação e da condição do homem ao mesmo tempo. Então, o homem comeu, o núcleo verbal, comeu. Contente, núcleo verbal, contente, que é um predicativo do sujeito, porque contente está dizendo qual é a qualidade de quem? Do homem. Aí temos outro exemplo, né? O homem comeu pão saboroso. Pão saboroso. Então eu digo que ele comeu, é o núcleo do predicado verbal, comeu, verbo de ação. E pão saboroso. Saboroso é a qualidade de quem? Do homem? Não, do pão. Pão saboroso. Então eu tenho saboroso, que é a qualidade do pão comido pelo homem. Então eu tenho aí um predicativo do objeto, porque quem come, come alguma coisa. Se eu digo o homem comeu, vem logo a pergunta, comeu o quê? O homem comeu o quê? Pão gostoso. Então pão vai ser o complemento do verbo comeu. Saboroso vai ser a qualidade do pão que ele comeu, certo? Então fica assim, o predicado verbo nominal é o que tem um verbo de ação
e um predicativo ou do sujeito ou do objeto como núcleos. Então, o predicado tem 2 núcleos. Como vocês estão vendo na tela aí, tem as informações com os exemplos, né? O exemplo que você está vendo na tela é o exemplo de quê? De predicado, primeiro predicado verbal, depois predicado nominal, depois predicado verbo nominal, que é a junção dos dois, os dois simultaneamente. Então vamos entender o que é predicativo do sujeito. Se eu digo assim, João é bonito, bonito é o predicativo de João. João dança bonito já é diferente, ele praticou uma ação e ele mostrou uma qualidade, certo? Então predicativo é... Aí João dançou uma música romântica. Romântica é a música, a qualidade da música que João dançou. Então temos aí o verbo de ação e o verbo de... não temos 2 verbos, só temos o verbo de ação e o predicativo do homem ou da música, ok? Então paramos por aqui a explicação, né? Não atingimos nem 5 minutos e eu creio que vocês estão aqui com um conteúdo novo, ok? Um abraço a todos.